Olha aqui, ó, eu vou ter que achar uma forma de organizar essa questão. Tá, vamos de novo lá. É que, na verdade, eu estou tentando administrar essa parte tecnológica aqui. Mas, então, a primeira reunião, ela foi para tomar pé, e a segunda para entender um pouco melhor como seria a dinâmica de uma discussão, de uma reunião virtual, porque, tradicionalmente, quem participou do grupo de estudos aqui em Santo Ângelo deve estar lembrado, nós, às 10 horas da manhã, fechávamos a sala, iniciávamos a reunião, e às 11 horas nós reabríamos a sala, e ficávamos conversando, entre amigos, trocando ideias, e assim por diante. Então, é necessário, nesse primeiro momento, uma certa concentração, porque eu acredito que os temas que a gente trata depois do grupo de estudos, elas envolvem uma certa complexidade, e isso exige, naturalmente, de todos nós, ficarmos um pouco atentos, focados no que está sendo tratado, porque, como nós estamos tratando da teoria do conhecimento, ou pelo menos estamos tentando pôr em ordem esse sistema de inteligência que permite ao ser humano entender e pensar sobre as coisas, sobre o mundo, inclusive sobre o que nós estamos tratando no âmbito dos nossos encontros. Então, naturalmente, que a gente precisa acompanhar um conjunto de ideias que são complexas, são diversas ideias que depois precisa encadear todas elas entre si. E qualquer interrupção nessa exposição, ela acaba prejudicando a própria discussão e o debate, porque essas interrupções, elas abalam depois esse encadeamento. Por isso, eu estou, então, propondo que a gente tente, dentro do possível, manter os microfones, quem não está falando, deixar mutados os microfones, para não nos interferirmos, né? Só no momento da fala, então, fazer ele ligar, que facilita, eu acho, essa concentração, e também mudar um pouco, inclusive, o que nós fazíamos antes nas nossas reuniões. Vamos, então, introduzir durante meia hora, designar um de nós para introduzir um tema que a gente vai tratar aqui e discutir, e depois reservar as meia hora seguinte para efetivamente polemizarmos, debatermos, né? Eu tenho o Leonardo aqui, um querido amigo Leonardo, que é um polemista nato, né? Então, ele se segurar durante meia hora, pelo menos hoje, que eu vou tentar introduzir esse tema. Farei eu mesmo quando ele for falar, eu acredito que todos nós podemos fazer dessa mesma forma. Mas vamos tentar nos concentrar um pouco para irmos adiante nessas nossas discussões, porque, para mim, elas estão começando a ganhar uma certa ordem muito interessante, que, na medida que conseguirmos essa ordem toda, todos nós ganhamos individualmente no nosso propósito, que é fazer essas investigações. Então, esse é o primeiro desafio, vamos experimentarmos. Então, o grupo, eu fiz questão absoluta de não fazer ele aberto. Hoje, só pode participar quem recebeu o link, ou quem participa da rede do WhatsApp, ou de e-mail. Se vocês, eventualmente, tiverem pessoas que vocês imaginam que sejam pessoas interessadas nessas nossas discussões, fiquem à vontade para adicionar no grupo do WhatsApp, mas me mandam um e-mail para adicionar no do e-mail, que isso eu tenho que fazer pessoalmente. Sempre chamando a atenção, então, sobre esse compromisso que todos nós temos que ter conosco e com os demais, para ver se esse trabalho dá resultado. Eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente complexo, a sociedade humana está buscando respostas diferentes para os problemas que todos nós enfrentamos. Tem uma polarização na sociedade entre um lado e o outro. Eu acho que isso não é bom para ninguém. Quem sabe a gente consiga debater e entender um pouco essa realidade e contribuir como cidadãos. Todos nós, tenho certeza, aqui estamos imbuídos dos melhores propósitos, no sentido de contribuir com a sociedade que estamos vivendo. Afinal de contas, continuaremos nela por um bom tempo, assim espero, né? Os nossos filhos vão continuar, então não é apenas um discurso demagógico, olha, os filhos, a sociedade dos nossos filhos, não, a sociedade é de agora. E, portanto, nós temos que interagir e agir no sentido de tentar entender esse problema. Por isso que eu propus, então, que eu hoje falasse sobre ciência e linguagem, porque esse tema envolve os nossos debates já desde longa data. Essa discussão sobre ciência e linguagem, ela tem muito a ver com as questões que foram colocadas lá no início do nosso grupo de estudos, quando ainda nos perguntávamos, né, o que era possível tratarmos no âmbito das nossas certezas sobre esse monte de ideias que todos nós éramos portadores.
que vivíamos, então, em polêmica um com os outros, porque essas ideias, obviamente, não concordam, não existe um sistema de ideias universais que todos os homens adotem, que possam tratar a partir unicamente delas. Então, ela tem a ver, assim, com essas discussões que nós fizemos lá no início, e que, eu não sei, os amigos se continuaram tratando, pensando, examinando esses temas, mas, particularmente, eu tenho me dedicado bastante com relação a isso. Tomei a iniciativa de gravar uns vídeos, ainda são muito amadores, porque como eu não tenho experiência nessa área, então tudo é aprendizado, mas eu tentei gravar alguns vídeos, inclusive sobre o tema que eu pretendo apresentar aqui hoje, que tratando de vários temas, entre eles ciência e linguagem. Eu tenho um vídeo de 2 minutos e 18 segundos, em que eu exponho de forma muito objetiva o caminho lógico, o percurso lógico de alguns temas que eu imagino que a gente precisa tratar desse tema, e depois eu tenho um outro um pouquinho mais longo, que daí eu faço um link entre esse percurso lógico com as discussões que a gente já fez aqui no grupo de estudos. Mas o que nós falamos, o que é, então, como é possível tratar dessa distinção entre ciência e linguagem, né? Eu tenho para mim que ciência e linguagem, na verdade, tratam de um mesmo tema, não há ciência fora da linguagem. Isso era uma questão que o Leonardo, desde o início, trazia, né, como provocação nas discussões que nós fazíamos, mas na época o assunto, a pauta era um pouco anterior a isso, né? Mas não há ciência fora da linguagem, a ciência é a linguagem. O homem se constitui, né, sob o ponto de vista racional, na produção de um sistema de ideias por meio da ciência. Então, compreender isso é importante porque esse âmbito da ciência, né, e da linguagem, ela, embora não trate especificamente disso, ela está alicerçada, ela foi construída em cima de um outro sistema que a inteligência humana utiliza, que é o conhecimento. Quando nós falamos de ciência, e falamos da linguagem, nós estamos falando de ordenação do sistema de ideias. Porque todo o indivíduo que constitui um sistema de inteligência racional, esse sistema de inteligência racional é produzido a partir de um conjunto de dados que são anteriores à racionalidade, que é o conjunto de informações que esse indivíduo acumula desde que ele se constitui organicamente enquanto um ser vivo e que se desenvolve por meio de mecanismos naturais que são constitutivos do organismo humano, ou seja, o organismo humano é um sistema de inteligência natural. Esse sistema de inteligência natural, ele foi produzido de um determinado modo que não cabe a nós, no âmbito da ciência, investigarmos sobre isso, embora algumas questões possam ser relacionadas. Mas é um sistema de inteligência natural. Esse sistema de inteligência natural, ele, na medida em que ele se constitui, ele se relaciona com esse universo do qual ele faz parte, e estas relações entre esse organismo e esse universo acabam por produzir um conjunto de dados nesse organismo que vai permitir mais tarde, depois, a produção de uma ciência, a produção de um sistema de racionalidade. Eu imagino que seja possível simplificar essa questão colocando ela da seguinte forma: o organismo se relaciona com esse universo fenomênico, porque esse universo fenomênico é um processo em constante mutação objetiva. O universo nunca é, ao mesmo tempo, a mesma coisa. Ele está permanentemente se transformando. Está permanentemente em movimento. A ciência da natureza busca há muito tempo encontrar um ponto nesse universo em que fosse possível utilizar como referência estável para tentar tratar depois desse movimento. Mas como todo ele se move, você nunca vai encontrar essa referência, e esse movimento, essa mutação objetiva do universo, ela se dá por meio de um sistema fenomenológico. O universo está permanentemente produzindo fenômenos. E esses fenômenos produzidos pelo universo, eles se imprimem nesse sistema de inteligência que é o organismo humano.
Então, as relações entre o organismo humano e esse universo fenomênico, que se dá por meio das impressões, ele vai produzir um sistema de inteligência que vai ser utilizado por esse organismo na sua racionalidade, mas esse sistema de inteligência primário, que se dá por meio das relações, ele tem que ser tratado de forma diferente. Ele não pode ser confundido com esse outro âmbito depois que vai se dar da ciência e da linguagem, porque aqui o organismo está sendo gravado pelo universo fenomênico e, na medida em que ele sofre essas impressões que é gravado pelo universo, ele se transforma. A primeira transformação que se opera nesse organismo, que essas impressões, elas resultam em um conjunto de sínteses. O que seriam essas sínteses, então? São as memórias produzidas pelas impressões do universo fenomênico no sistema de inteligência do organismo racional. Então, quando nós tratamos destas sínteses, que são resultados destas impressões, que são das relações efetivas entre o organismo e o universo, quando nós tratamos destas relações, nós precisamos distinguir esses dados, porque eles fazem parte, então, daquilo que esse organismo vai acumular durante a sua existência, que são os seus conhecimentos, o seu conhecimento. Então, o conhecimento do organismo, do indivíduo, agora, já tratando, então, essa passagem, para tratar, então, da racionalidade, esse material das impressões e das sínteses, eles precisam ser destacados. Por quê? Porque estas sínteses vão compor um conjunto de memórias. E essas memórias, então, que este indivíduo acumula no âmbito da sua existência, no curso da sua existência, elas vão compor, então, um conjunto de dados brutos que precisam ser ordenados. Olha, se o universo todo se move, o indivíduo também se move, portanto, esse indivíduo nunca está no mesmo ponto do universo ao mesmo tempo, e essas mudanças de relações e de ambientes que esse organismo é submetido, né? Ela, num primeiro momento, ela constitui um sistema de memórias completamente caótico, né? É um sistema de conhecimentos que provavelmente todos os animais possuem, né? Eu nunca estudei isso, sei que há alguns estudiosos que já trataram desses temas, mas a gente vai perceber, entre os animais, a existência de sofisticados sistemas de memórias, tão sofisticados, tão desenvolvidos, que eles se acumularam de tal forma nesse organismo que ela se tornou perene. Esse conjunto de memórias, elas são legadas para outras espécies. E olha, observem um João de Barro construindo uma casa, né, para depois pôr seus ovos e desenvolver, constituir, perpetuar a espécie. Olha a sofisticação desta construção. O que justifica a existência disso, senão uma memória acumulada pela ancestralidade dos pássaros que antecederam a ele, e que hoje já se transformou modificou de tal forma esse organismo, essas impressões foram de tal intensidade, que ele não precisa mais aprender a construir casas de barro, ele vai legar isso para os seus descendentes, entre as espécies, né? Então, esses dados das relações entre o sistema, entre o organismo e o universo, que constitui esse sistema de inteligência natural, eles fazem parte desse âmbito, então, do sistema de inteligência, que é aquele que vai tratar do conhecimento, que depois poderíamos examinar, não vou fazer isso hoje, porque se eu for tratar desse tema, eu vou trazer um elemento que precisa introduzir outras questões, mas das verdades humanas. Que são as nossas verdades, senão aquilo que a gente viu, ouviu, apalpou, degustou, olfatou? São as nossas experiências. Por isso que quando o ser humano fala tanto das verdades, ele precisa saber que ele está tratando daquilo que efetivamente tem de material entre ele e o universo onde ele está inserido. Por isso a importância de tratar dessas questões desse modo. Mas, então, percebam, eu insisto muito, eu escrevi, inclusive, aquele texto, né, Ciência e Conhecimento no Sistema de Inteligência Humana, para tentar tratar e ordenar questões que podem ser melhor examinadas depois a respeito disso. Mas isso é a primeira questão. Bom, quando esse organismo, então, já é detentor de um
conjunto extraordinário, então, de sínteses das impressões destas relações dele e o universo fenomênico, que, como eu disse, no primeiro momento elas se apresentam de forma caótica. Ele, num determinado momento, então, por ter um sistema de inteligência sob o ponto de vista da natureza, com competências que distinguem entre os demais animais, ele tem necessidade de pôr esse sistema, essas sínteses caóticas em ordem. De que forma vai pôr em ordem? O organismo humano vai pôr em ordem, então, esse sistema de memórias, que são sínteses das impressões do universo fenomênico? Relacionando uma à outra. Estabelecendo relações. Porque na medida em que tu vai... É como organizar um armário, né? Um roupeiro, uma biblioteca, né? Na medida em que tu vai separando teus livros, as tuas roupas, tu vai percebendo que tem usos específicos, tem locais específicos que elas são importantes. Então, na medida em que você põe tudo isso em ordem, né, essas memórias, você vai construindo agora uma certa ordem nesse universo caótico, né? E quando você faz isso, então, quando você estabelece essas relações entre essas sínteses, que são as tuas memórias, o organismo humano, então, é dotado de uma competência extraordinária, que é agora construir uma memória desta ordem. Percebam, eu tenho memória dos meus sentidos. Agora eu vou produzir uma memória da ordem que eu vou produzir entre esses sentidos. E na medida em que eu produzo agora esta ordem, estas memórias destas ordens, que vão ser gravadas, vão produzir novas sínteses no organismo humano, eu estou agora produzindo um sistema de inteligência racional. Eu estou desenvolvendo a ciência. Eu estou dando as minhas primeiras incursões, então, no âmbito daquilo que eu chamo de ciência. Ciência é um sistema de relacionamentos entre as sínteses, num primeiro momento. Eu quero fazer um breve parênteses aqui, porque como esse tema é extremamente complexo, pode parecer que eu estou deixando de fora uma outra questão. Depois, quando esse organismo se desenvolve e adquire, então, aquilo que nós vamos chamar de autonomia, se torna autônomo em relação ao universo, esta autonomia vai permitir que esse sistema de inteligência, percebendo a necessidade de usar determinados critérios no estabelecimento desta ordem, que é agora as noções de espaço, quantidade e ordem, não coloco o tempo aqui, porque o tempo, na verdade, é apenas uma dedução de inteligência que nós fazemos a partir do movimento. Todas as noções temporais são relações entre diferentes momentos de um determinado fenômeno, portanto, o tempo em si não é uma grandeza da filosofia, né? Mas nós vamos precisar, então, de estabelecer relações no espaço, entre as quantidades e ordem, e nós vamos produzir um sistema de relacionamentos puro, completamente emancipado desse caos da empiria, das experiências humanas, que são as noções da matemática, que são as noções da geometria, né? E são as noções temporais, então, agora voltando a falar da ordem, né? Portanto, este sistema, voltando agora, mostrando então que existe... Aliás, eu quero dizer que, como eu disse, assim, ó, desculpem os amigos e amigas, não quero parecer arrogante, como se eu fosse Mas eu tentei gravar alguns tópicos na página do YouTube sobre algumas questões que precisam ser compreendidas. Metafísica. A importância de entender o que é o significado, do ponto de vista da ciência. Se a filosofia pode ser considerada ciência das ciências, a metafísica é a ciência da filosofia. Não existe filosofia sem metafísica. Ela é constitutiva de todo o sistema de racionalidade. E, portanto, a metafísica pura e a metafísica empírica é o que nós estamos fazendo aqui agora. Quando falamos, então, que estamos estabelecendo relações entre memórias de impressões, agora isso não é mais da natureza. Isso não tem mais a materialidade das impressões, mas tem a materialidade das sínteses das impressões, que eu vou estabelecer novas relações. Agora eu saio do mundo da natureza. Eu ganho autonomia, o indivíduo ingressa agora num outro âmbito de inteligência, que é a sua racionalidade, a sua autonomia. E na medida em que esse indivíduo estabelece relações entre as impressões,
e produz novas sínteses dessas impressões, e ele vai desenvolver uma ciência. O problema é que esta ciência, para ganhar uma determinada ordem, ela precisa de um instrumento de ordenação, assim como a metafísica pura, né? Ela precisa das noções de espaço, ordem e tempo, né? O espaço, tempo e quantidades, aliás, como ela precisa dessas noções, a ciência racional, a ciência humana, precisa de um instrumento de ordenação. E aí, então, é o que nós vamos introduzir a questão da introdução da linguagem nesse sistema. Quer dizer, se eu tenho conhecimento voltado para o mundo da natureza, das minhas impressões e da síntese das minhas impressões, eu agora tenho a ciência, que é voltado para o transcendente, que é voltado para o âmbito das minhas ideias, e que é algo que eu preciso encontrar um critério de ordenação. Então, eu produzo uma linguagem. Esta linguagem, ela se apresenta num determinado momento com uma materialidade da mesma forma que nós tratamos dos fenômenos do mundo da natureza. A fala tem som, as representações brailles têm sentidos táteis, né? Os filmes têm imagens, a escrita tem signos. Portanto, a linguagem que se desenvolve, se constitui por diferentes meios, num primeiro momento ela se apresenta com uma materialidade específica, um modo de produção de linguagem. Esta linguagem, então, que tem matéria, ela agora tem uma forma. Aqui entra também um outro tema, matéria e forma no sistema de inteligência. Eu até não sei se eu tratei disso naqueles materiais que eu tenho disponibilizado, mas matéria e forma no sistema na ciência é algo da maior importância possível. Por quê? Porque quando eu falo de matéria e forma, a matéria é aquele dado que o mundo da natureza tem, então, como representação, que são as representações do mundo natural. E a forma são as relações. Então, a linguagem, a forma da linguagem, ela utiliza de um mecanismo extremamente simples, né, de ser compreendido, mas de grande sofisticação na ordenação desse sistema de inteligência. A linguagem, então, ela tem dois vetores de inteligência. Ela é bivetorial, a linguagem é sempre bivetorial. Ela tem um vetor de inteligência apontado para o mundo da natureza, então ela refere um fenômeno natural que pode ser buscado no conhecimento humano, então, nas informações que o conhecimento humano acumula, e ela tem um outro vetor de inteligência apontado para as sínteses das impressões. Então, o ser humano que utiliza a linguagem, ele é o mediador. A linguagem, então, num certo momento, ela aponta para o mundo da natureza, para os fenômenos naturais, e em outro momento para a síntese produzida pelo mundo da natureza. Então, agora, nesse primeiro momento, a linguagem ordena o conhecimento. Eu tenho perfeitamente condições de fazer uso da linguagem para tratar das minhas impressões. Olha, eu ouvi algo, eu vi algo, degustei algo, eu olfatei algo, eu apalpei algo. Ou seja, a matéria esse algo dessas relações vem do mundo da natureza. E o segundo apontador agora vem para a síntese desse algo que foi produzido no organismo humano. Percebam, então, que a linguagem ela é bivetorial. Bom, se ela ordena o conhecimento, ela ordena também a ciência. Qual é o fato, então, que ocorre na mudança, então, da linguagem tratando do conhecimento e a linguagem tratando da ciência? É que agora, quando a linguagem vai tratar unicamente da ciência, ela não vai mais ter um apontador voltado para o mundo da natureza. O indivíduo que se tornou autônomo, percebam a importância da ideia de autonomia? Esse indivíduo autônomo dispensa o mundo natural, não preciso mais do mundo natural, eu tenho já um conjunto de informações, sou um ser inteligente, tenho experiências, não preciso mais, e a linguagem passa agora a ter uma relação bivetorial de uma outra forma. Ela tem um vetor apontado para as sínteses produzidas pelo mundo da natureza e um outro vetor agora apontado por uma relação produzida entre esse sistema de inteligência. Vocês percebam? Quando o organismo humano passa a relacionar, né, uma síntese de uma impressão com outra síntese de outra impressão, que é o que ele utiliza para pôr em ordem essas memórias que, num primeiro momento, como eu disse, se apresentam de forma caótica, quando ele faz isso, quando ele põe em ordem, ele produz uma outra síntese de inteligência,
que agora é a memória da relação. Então, vocês percebam, eu agora tenho um sistema que aponta para a síntese da impressão e aponta para uma memória de relação. É autônomo do mundo da natureza. Aí entram as ideologias. Ideologias. Essa questão é muito importante. Ciência e ideologia tratam dos mesmos temas. Ciência e ideologia tratam dos mesmos temas. A ideologia é a ciência especializada. A ciência, quando se insere num âmbito de inteligência, também tentei demonstrar isso num trabalhinho que eu deixei gravado lá no grupo de estudos. Porque a ciência, eu poderia dizer que nós temos uma ciência científica, perdão da redundância, mas não, agora não me passou uma outra ideia para falar. O que é uma ciência científica? O terraplanismo é a prova disso. O que é uma ciência ideológica, se não a que consegue explicar e justificar as ideias daqueles que até hoje dizem que a Terra é plana, ou que dizem que o homem foi na Lua, ou que aceitam uma série de outras ideias que são trazidas, né, para o âmbito da inteligência humana como algo rigorosamente dentro de padrões irrefutáveis. A ciência é uma ideologia, tanto que sistematicamente o ser humano está alterando aquilo que ele pensa do mundo em que ele vive e do mundo da natureza, porque ele percebe que aquela ideologia que ele constituiu até ali, rigorosamente científica, né, já não serve mais, precisa ser reformulada. A ciência também ela pode ser política. O organismo humano, e isso eu posso tratar depois, se for de interesse de todos, numa outra oportunidade, porque eu já examinei isso e acredito que tenha encontrado algumas ideias interessantes para pensarmos sobre isso, né? Mas o organismo humano, ele como está coordenado, esse sistema de inteligência tem coordenação que determina a ele que sobreviva a qualquer custo na natureza e que deva se reproduzir permanentemente para desse processo de reprodução permanente, ou seja, estar sempre reproduzindo as suas células, eles mesmo enquanto organismo, ele consiga então atender esse apelo de sobrevivência. Esse organismo humano, ele tende a dominar uns aos outros, o homem tende a dominar o outro, na natureza, a impor as suas, né? Então, as ideologias políticas não são nada mais, nada menos que os sistemas de ideias que o homem constitui com o objetivo de submeter os outros. Tem, né, dentro desse âmbito, depois podemos examinar uma série de outras instituições, e tem as ideologias morais. As ideologias morais são as mais sérias de todas, porque as pessoas não percebem que foram submetidas a um sistema de ideia que não se comunica com o mundo da natureza, que não se comunica com esse organismo, com o sistema de inteligência. Então, todo aquele sistema que o homem constitui para depois da vida, ou para uma espiritualidade que ele busca incessantemente, e que ele perdeu quando ele não conseguiu mais estabelecer uma harmonia entre o conhecimento e a ciência, ou entre seus sentidos e as ideias, e o mundo da natureza. Então, nós vamos constituir um sistema de moralidade, que é extremamente complexo, difícil de ser entendido. Então, a linguagem, ela se apresenta nesse sistema de inteligência com essa notação bivetorial. Ela tem um apontador sempre voltado para ou para o mundo da natureza, ou para a síntese das impressões, e ela tem uma outra notação apontada, então, para um sistema de ideias. Por isso, a importância de separar ideias de conhecimento, porque enquanto que o conhecimento está relacionado ao mundo da natureza de forma direta, a ciência, ela se relaciona com o mundo da natureza apenas de forma indireta. Então, o conhecimento tem a ver com a ordenação dos sentidos e a ciência tem a ver com a ordenação do sistema de ideias que vão ser constitutivos da racionalidade humana. Para me manter fiel à tradição de nós seguirmos aquilo que combinamos, falta 1 minuto, né, para as 10h29 e abrirmos, então, o momento dos debates. Eu vou encerrando, então, momentaneamente por aqui essa exposição, me colocando à disposição dos amigos que, se acharem e concluírem que não são de todas despropositadas as ideias que eu estou trazendo aqui, eu posso continuar trazendo discussões aí e me proponho a continuar fazendo a introdução dos debates, mas gostaria que os colegas também o fizessem. Especialmente, para encerrar, então, essa primeira parte, eu gostaria de pedir assim, a todos nós que não trouxéssemos as nossas opiniões sobre o mundo natural, sobre os outros, sobre as ideias, mas as relações de ordenação.
porque se nós nos jogarmos, e aí eu tenho uma experiência do nosso próprio grupo de estudos, nós passamos 10 anos sem ingressar no grupo de estudos no exame das ações humanas. E o André e o Leonardo, que são mais antigos do grupo, e talvez o Sodré também deva estar lembrado disso, nós sempre fazíamos esse alerta, eu pelo menos fazia esse alerta, de que quando nós fôssemos tratar da ação humana, provavelmente criaríamos tanto problema para todos nós que o grupo se desconstituiria. E foi o que aconteceu. Nós acabamos meio que ficando, o Dr. Pedro Osório adoeceu, grande mestre, o Dr. Pedro Osório, que tem uma imensa saudade por ele, adoeceu, e a gente... Então, a ideia é retomar agora, mas mantendo a tradição inicial. Vamos nos cuidar para não trazermos assuntos que não tenham a ver com os nossos específicos, estritos interesses aqui, para tentar levar esse trabalho adiante, porque eu acho que agora, com a tecnologia se bem dominada, sinceramente, a gente vai conseguir grandes avanços. Obrigado, amigos, e a palavra, então, está à disposição. Agora eu sou apenas espectador aqui. Alguém se dispõe a desmutar o microfone aqui? Eu vou aguardar, vamos ver. João Emel, André, Alexandre, Sodré, Cibele. Eu posso fazer um... Pode começar, Leonardo. Nosso Leonardo é o iniciador sempre do nosso. Polemista, grande polemista. Não, o Leonardo é o cara, ele vai dar uma tragada, aí vai começar. Mas essa questão da linguagem, eu vejo ela muito clara da forma como tu expõe, Paulo. E eu, particularmente, eu acho que o Leonardo pode criticar ou trazer um contraponto, mas eu concordo integralmente essa questão da linguagem, e ela tem em determinadas linguagens, e eu já lembro de uma vez a gente ter discutido isso no grupo, a gente falava a respeito da universalidade da linguagem, né? E eu lembro que a gente trouxe até a questão da música, e eu volto aqui a repetir isso. Tem até linguagens que são universais, são admitidas como universais, e a gente falou a respeito de uma partitura de música, por exemplo. Né? E então, mas é essa vinculação, é você trazer algo que foi admitido, né, relacionado, trazer para um mundo natural. E o contrário também. Essa questão da linguagem, eu acredito que o Leonardo possa contrapor, mas eu vejo muito cristalino esse ponto. Não, até não tem nem muita... Eu acho que o Paulo evoluiu bem nisso aí, né? Vem estudando há um bom tempo, né? E construiu de uma certa forma que está claro, né? O que ele... a minha discussão com o Paulo nunca foi duvidar do que ele está fazendo, porque eu acho que está bem colocado, né? É que ele, de alguma forma, assim, brincando, ele sempre ataca o meu mundo ali, né? Os céticos, né? Ele sempre está dando uma cutucadinha nos céticos e tal, mas eu acho importante os céticos terem existido, até para a gente poder tá discutindo algumas coisas aí, senão seria muito vetor, assim, né? Mas eu, Paulo, acho que eu li quando tu me mandou o teu trabalho lá, né? E fiquei um tempo para ler, óbvio, não peguei assim, mas eu acho que está bem constituído, não tem muito o que polemizar, né? Algumas questões só, assim, quanto a determina... quando o Paulo convidou, eu fui buscar, talvez um pouquinho fora da filosofia, mais nos linguistas, né? No Eco, no Saussure, no Peirce, né? Essa questão do significado da linguagem, né? Como é que a linguagem se relaciona com o mundo através desses pensadores, saindo um pouco da questão filosófica, né? Porque ali também tem uma outra abordagem, né? Como é que a linguagem se relaciona com o mundo, como é que a interação social e a linguagem, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, e eu acho que o Paulo aponta esse caminho aí, e eu preparei aqui, mas não para hoje, assim, hoje eu tô mais como espectador, para fazer, até porque não tive tempo de preparar, e assim,
esse material. O Paulo prepara, então a gente também tem que preparar, né? Não dá para chegar aqui e ficar só no improviso, né? Mas eu pretendo trazer nas próximas algumas perguntas, Paulo, assim, que eu anotei lá no material que tu produziu e mandou, que eu acho interessante que durante esse processo a gente consiga responder a partir do que tu produziu, né? Eu estava procurando aqui, eu sou muito organizado e acabei não... Eu tinha umas perguntas e eu continuo procurando aqui, não estou achando. Eu acho que eu não salvei. Eu tinha para ti, Paulo, hoje, assim, mas vou tentar achar aqui, então libero a palavra aí para que outro se manifeste. Enquanto eu acho. Primeiro, Paulo, bom dia a todos, quero fazer uma manifestação acerca da nossa visão que nós estamos tendo aqui. O Paulo tem um globo, pensando no universo, ali atrás dele tem um globo ali que fala do universo. O André, que é um rapaz novo, tem uma parede branca, ele está começando ainda a pensar sobre a vida. Contaminações. Ele está com a mente ainda virgem. A Cibele com os livros ali, porque é uma estudiosa. O Edmilson parece um pastor, ele parece que um chapéu de acadêmico na cabeça dele. Não estou vendo, deixa eu ver isso. E o Alexandre, prazer, não conhecia, o Triquês, está empilhando tijolos ali na sua retaguarda. E eu tenho uma série de copos aqui, ó, Paulo, atrás, tá vendo aqui, ó? Que eu já estou na fase da cachaça, entende? Já estou na fase do vinho, Então, cada um tem a sua, como é que é, a sua retaguarda, demonstrando um pouco do que a gente está trabalhando aqui. O Leonardo, mais cético como eu, né? Também estou conhecendo agora, não conheci ele pessoalmente, embora virtual, mas pessoalmente aqui nesse momento, prazer também a todos. Eu fiz algumas considerações para o Paulo já, né, durante essa semana, né, Paulo, acerca do pensamento, e eu também sou um pouco... chega um determinado ponto que eu esbarro um pouco no que o Paulo pensa nessa questão mais... Quando ele entra na questão da metafísica, né? E aí ele fala um pouco em pôr em ordem, né, que depois das impressões que são trazidas pela natureza e são impressas no ser, o ser tem uma tendência de colocar em ordem. Eu entendo, aí vem uma visão um pouco cética, que não há como pôr em ordem a natureza. A natureza absolutamente nunca vai estar em ordem, embora o ser humano tente fazer isso individualmente, né, como tu relatas bem aí. Então, eu diria assim, eu até fiz algumas anotações, a vida individual, ela muda constantemente, até em função da idade, à medida que tu vai evoluindo, a própria idade faz com que tu faça uma alteração progressiva, aquilo que tu pensava no início da tua infância, porque essas impressões continuam sendo modificadas dentro do teu corpo, embora instintivamente tu traga algumas impressões já muito mais fixadas, mais fortes dentro do teu ser. Logo, essa ordem não é possível, porque à medida que o mundo está em constante movimento, as impressões continuam sendo trazidas pelo universo e pelo Sol, pela imagem, pelo calor, que tudo isso está ligado muito à questão do Sol, que sem com a ausência do Sol isso nada seria possível, né? Então o Sol é parte importante nisso. Então eu entendo que nada está fora dessa matéria. A matéria... porque se nós pensarmos que quando a gente desaparece, passa para os filhos essas impressões, esse indivíduo estando morto, entre aspas, porque a morte não tem um significado tão definitivo, em função de que a gente transmite as informações para os descendentes, e mesmo que a gente transmita essas impressões já inseridas no nosso corpo, se houvesse a metafísica, essa metafísica teria que continuar, e ela não continua. Por que essa metafísica não continua? Esse pensamento da pessoa, do indivíduo, não continua? Porque ele mora junto com a matéria, ele mora junto com aquela matéria que aquele indivíduo possui. Logo, a metafísica em si não existe fora da matéria, por isso que ela, em tese, não existe definitivamente. Então, o pensamento é uma forma de organização das impressões, como bem disse o Paulo, que é material. A organização do pensamento é algo material, logo o pensamento é uma síntese dessas impressões materiais. Sim. E estão ligadas à linguagem, elas estão ligadas à linguagem, que transmite informações materiais. Tanto é que quando a gente deixa de existir como indivíduo e passa para os seus descendentes,
a gente desaparece como pensamento também, embora possa deixar isso escrito para as futuras gerações, e é o que acontece pela escrita, pela fala, pela gravação, pelo áudio, sei lá. Essa questão da memória da relação, né, no fundo, essa memória da relação, eu entendo que não é uma síntese. Aliás, eu pergunto, não é uma síntese da própria matéria, essa memória da relação entre as impressões e o que tu está vivendo no momento, não é uma síntese da própria matéria? É a matéria. É matéria. Uma vez foi. É a matéria em forma de síntese. Uma vez foi matéria. Não, mas na verdade, quando o organismo produz a síntese dessa relação, esta síntese é matéria. É matéria. Ela é matéria. Ela está no organismo. Ela não é mais uma matéria, porque, na verdade, tem escalas, né? Se você observar esse processo fenomenológico, o fenômeno imprime no organismo, essa impressão se transforma em matéria, que é uma síntese. Sim. Está lá gravada no organismo, como uma película de um filme, né? E depois, quando essas relações se estabelecem e produzem uma nova síntese, que são os pensamentos, como você diz, que morre com o indivíduo, é matéria. Mas eu só queria só uma observação sobre a metafísica, que talvez... Quando eu falo em metafísica, eu não estou falando de algo perene e permanente. A metafísica é aquilo que o indivíduo produz dentro de si mesmo. Ele é matéria. Que é matéria. Ele não é mais não está mais no mundo da natureza, mas dentro do próprio homem, que vai morrer com ele. Mas é metafísico porque ele produz isso agora não mais a partir do mundo natural, mas a partir de si mesmo. Mas como é que tu descarta o homem do mundo natural? Por que tu descarta o homem? Não. Quando o indivíduo, depois de ter acumulado um conjunto de dados do mundo da natureza... Ele deixa de ser da natureza? Não, ele continua na natureza. Eu estou dizendo que quando ele se volta para ele mesmo, eu digo que seria... O nível de dependência diminui. O homem, o Dasein, vamos usar esse... Não gosto do Heidegger e justifico por quê. Porque eu poderia depois trazer umas outras. Não é que não gosto, eu acho que estudar Heidegger é perda de tempo. Que tu não só vai conseguir entender Heidegger a partir do próprio Heidegger. É um manual, uma bíblia, né? Seguindo a bíblia dele, ele é perfeito. Se você saiu da bíblia dele, o mundo da natureza, bom, isso não interessa a ele, né? Ele produziu um mundo dele próprio. Mas ele explica essa questão lá no tal do Dasein, ou seja, até uma vez eu vi, não acho muito elegante usar essa expressão, mas eu ouvi alguém falando sobre isso, tentando explicar o que seria o Dasein, um bolo de carne, de repente que descobre que existe, produz um sistema de racionalidade. Então, é o homem no mundo, né? E aí ele vai se dar por conta de toda a tragédia da própria existência em função dessa falta de ordem. Só que o que o Heidegger oferece é um manual da ordem, né? É você se submeter ao manual dele, tu põe esse sistema em ordem. Ele não dá ao homem a possibilidade dele mesmo, com autonomia, produzir uma ordem, um sistema de racionalidade. Esta racionalidade, quando eu falo em metafísica, é quando ele se reconhece, pensando, bom, agora eu dispenso, eu poderia me fechar num quarto completamente fechado, sem comunicação com o mundo da natureza, e, no entanto, ainda assim ali produzir umas ideias sobre o mundo da natureza. Essa autonomia nesse sentido, de se separar. Seria o pensamento em si. Ele só vai tratar. Então, aí você produz um ambiente metafísico, né? Agora, o contrário disso, por exemplo, um homem que tivesse nascido e vivido a vida toda numa parede, entre quatro paredes, não teria mundo da natureza. Ele não teria nem como produzir um sistema de ideias sobre o mundo da natureza. Que faltaria o conhecimento. Precisaria sair da caverna. Teria que sair da caverna. Aí, claro, alguém poderia dizer, não, mas ele poderia ter assistido filmes, ele jamais teria as impressões do mundo da natureza. Ele até poderia produzir um sistema unicamente orientado pelas impressões visuais. Mas não teria os cheiros, não teria o gosto, não teria a dureza, né, dos objetos. Então, é nesse sentido, só para completar, desculpe o João te interferir, eu não era... Não, eu só joguei algumas ideias que eu anotei para poder desenvolver o raciocínio, estou entendendo. Só que o cara que está dentro de um quarto escuro, ele tem o mundo da natureza do quarto escuro, ele tem a sensação da escuridão. Também tem. Ele continua tendo as impressões. Ele tem o tato, tem o cheiro do quarto, ele continua... sendo afetado, ele continua sendo afetado. Tu pode limitar, talvez, Paulo, esse sujeito para um tipo de conhecimento, mas ele vai produzir conhecimento a partir da caverna dele.
Que é a ideologia, exatamente. A ideologia vamos dar um checkmate nesse indivíduo, então. Esse indivíduo nasce sem visão, sem tato, sem olfato, sem gosto e sem audição. Ah, pode. E por isso que eu digo que tu não tem como esquecer a natureza. Racional. Por isso que tu não iria para o âmbito da ciência. Viu? Por isso que eu acho que tu não tem como deixar a natureza de lado a partir do momento que tu começa a perceber as coisas do mundo, porque a natureza é imutável, ela vai te apresentar coisas que tu não imaginou que fosse possível, num determinado momento. Mutação objetiva. O homem está permanentemente mudando. Eu agora não sou o mesmo Paulo do início da vida. Mas uma série de processos orgânicos me transformaram nesse tempo todo. Embora eu continuaria sendo candidato a vice contigo a prefeito de Santo Ângelo, Paulo. Ah, tá louco. Abandonei a política. O dia que vocês me ouvirem falar em militância política ou filiação partidária, larguei de mão. Camisa de força, me amarre, porque eu tô louco. Paulo, tu vê que alguns animais, por exemplo, alguns peixes que vivem em grande profundidade no oceano, a própria evolução da espécie faz com que eles nasçam já sem os olhos, sem a visão. Porque a visão não é necessária para a sobrevivência do indivíduo. Naquele determinado momento ele não... Dele. São ambientes naturais. Existem bactérias até no magma a 2.000 graus de temperatura que sobrevivem. Suportam isso. E suportam o mundo da natureza. É claro que o ser humano, num processo evolutivo darwiniano, teve um defeito, e esse defeito se adaptou e começou a ter o pensamento, exatamente o desenvolvimento do pensamento, que é o que a gente está investigando aqui, e é muito importante chegar a uma conclusão, que eu acho difícil, mas vamos tentar chegar. Mas eu, só fazendo um recorte aí no que o senhor está colocando, eu concordo com o senhor, eu acho impossível se colocar em ordem a natureza. Eu acho que ela está para além de nós. Eu fiquei pensando Deixa eu me numa meter questão, aí um pouco, gente. Tentando colaborar um pouquinho, e primeiro dizendo para todos que é um prazer enorme estar aqui, agradecendo ao Paulo pela oportunidade, e anotei algumas coisas e venho acompanhando, né? O Paulo me mandou a obra, né, do Sebo Café, eu tive a oportunidade de ler, e ontem até reli para participar aqui hoje. Eu tentando fazer uma analogia com o que vocês estão falando, pensando no processo, né? Eu não sei se todos são da área do direito, tomara que não, né? E o processo me parece que mostra um pouco isso, né? Porque no processo eu tenho linguagens, né? Então, por exemplo, o autor da ação, ele postula perante o juiz uma determinada linguagem, uma determinada versão dos fatos, né? Que pode ser mentirosa, inclusive. O autor da ação não necessariamente postula uma verdade, muitas vezes ele postula em juízo uma mentira. Esse processo ele é instaurado, ele vai para o réu. O réu apresenta a sua contestação dos fatos, o réu apresenta a sua versão dos fatos, que também pode ser mentirosa, pode desconstituir ou não os fatos do autor, e vai tentar se desenvolver dentro do juiz, que vai sanear o processo. Me parece que o saneamento do processo é essa síntese do conhecimento. É quando o juiz vai pegar a versão do autor e a versão do réu, ele faz aquele saneamento e ele vai chegar a uma verdade, trazendo uma sentença ao processo, né? Tenta colocar em ordem, né? Isso, se essa verdade está atrelada ou não ao que aconteceu, me parece que não, me parece que o processo é literatura, né? O processo é um livro, né? Porque nem sempre o que está se postulando, o que está se contestando, na verdade, está condicionado a uma verdade real que talvez já se tentou defender num processo, né? E eu acho que o processo mostra um pouco essa questão do conhecimento e demonstra assim, o quanto isso é precário, né? E ideológico. Enfim, uma primeira reflexão que me vem, assim, com o perdão. Não, mas é legal. É legal que tu colocou, porque Platão fala sobre isso, né? Ele tem um momento da obra dele que ele vai, né, tentar explicar o discurso, a falsidade e o não ser, né? Que é o que tu tá colocando aí. Daí ele tem aquelas questões platônicas, né? O céu está azul, né? Todo mundo olha lá para fora, concorda que o céu está azul, mas se alguém determinar que o céu não está azul, como é que tu trata disso? Essa afirmação da linguagem, ela também é verdadeira. Ela também é verdadeira. A linguagem em si, quando ela aponta que o céu não... Quando alguém afirma ou afere que o céu não está azul, aquela sentença é verdadeira. E como é que tu trata isso? Como é que tu trata... Perfeito.
Perfeito. E como que a jurisprudência dialoga com tudo isso? Quer dizer, as jurisprudências consolidadas do tribunal sobre aborto, sobre união homoafetiva, sobre direito dos índios, sobre todos os direitos e as questões que o Supremo Tribunal vão decidindo, o que representam, a não ser síntese feitas, né, dentro de uma ideia de aquisição de um conhecimento do processo, mas eu não consigo ir além disso, eu confesso. Eu estou jogando aqui para vocês mais com o intuito porque eu tenho pensado muito nessa dialética, né, do processo e o quanto isso interfere no nosso processo de aquisição do conhecimento, né, diariamente, né, a questão hegeliana como um todo, né. Se tu pegares dois advogados diferentes representando o autor, as duas histórias serão diferentes para o juiz. São essas impressões que o Paulo fala, inclusive as impressões que o próprio cliente te traz. Ele te embute, ele te imprime impressões sobre o caso. Deixa eu dar um palpitinho aqui também, por favor. Deixa eu dar um palpite aqui. Bom dia, pessoal. Revê-los aí, alguns. Prazer em conhecer outros colegas aí que eu não conhecia. Eu queria dar um palpite em relação a essa ideia que o Paulo traz, da ordenação, que o João falou lá da ordenação e que o Leonardo falou da ordenação da natureza. Eu acho que não é ordenar a natureza, porque a natureza, ela é o que é. Ela são as impressões e as ideias surgidas a partir da natureza. Então, são coisas diferentes. Por isso que o ambiente da ordenação das ideias é um ambiente metafísico. André. Mas eles se referem à natureza. O que se ordena são as ideias e as impressões surgidas a partir da natureza. Acho que a pergunta também que cabe, já para tumultuar mais um pouco o raciocínio nosso aí, é se a gente tem uma bagagem prévia nessa constituição da natureza, a gente sabe que a gente já tem hoje. Mas esse homem originário, ele tem desde sempre, ou se essa bagagem vai surgindo ao longo do tempo. E aquela discussão lá que o Locke fazia da tábua rasa, que o homem é uma tábua rasa e o conhecimento vai trazendo os conhecimentos, e hoje em dia a gente já discute que não existe esse negócio de tábua rasa. Então, essa percepção da natureza também está influenciada, e vai estar sempre influenciada, pelas nossas bagagens. E isso altera também a percepção e altera o ambiente metafísico dessas ideias. Por isso que o ambiente é sempre metafísico, porque ele é sempre uma conexão e uma análise referente a pontos de ideias, porque a ideia, seja ela com origem, ou ela seja referenciada, ou ela tem uma base, de qualquer jeito ela vai ser um ambiente metafísico que vai ordenar isso a partir dessa percepção que vem dos estímulos da natureza, que essa é e sempre será. O que nós podemos ter ao longo do tempo são variações da percepção que nós temos da natureza à medida que o conhecimento vai aumentando e que a nossa capacidade de analisar essa mesma natureza também vai mudando. E por isso que mudam os nossos ambientes metafísicos, científicos, etc. Acho que queria dar essa participação aí, queria até ver o que o Paulo acha disso, mas... Só complementando. Eu acredito que em nada que o Fernando colocou agora contrapõe as ideias que o Paulo coloca. Eu acredito que somente, quem sabe, por uma questão de nomenclatura ou da própria metafísica que cada um de nós carrega, vou utilizar esse termo, cada um interpreta um pouquinho diferente do que o Paulo coloca, mas eu não vejo nenhuma pontuação do que foi colocado aqui dissonante das ideias que o Paulo colocou. Mas eu também não vejo não, André. Eu só fiz uma tentativa de esclarecer, assim, como é que eu recebo isso, mas eu concordo também com o Paulo. Acho que, inclusive, o Leonardo falou uma coisa interessante. Eu acho, assim, que as reflexões que o Paulo traz no início, a gente que está há algum tempo já discutindo isso e continua, eu percebo assim o quão mais claro e quão mais ordenado tá todas as ideias e de forma assim, que não existe, não vejo pontos que a gente possa dizer assim, não, esse ponto é discutível, esse ponto não é discutível. Acho que a ordenação está muito, muito bem realizada. Quero dar os parabéns para o Paulo aí mais uma vez. A gente eventualmente conversa sobre isso, mas eu vejo permanente dessas ideias. Viu, Sodré, fazendo um recorte aí, eu tenho um texto que eu vou
pegar ele não está no contexto, eu vou tirar ele fora do contexto, mas que serve, então, um pouquinho para a gente, nessa questão do Paulo de tentar organizar a natureza, que para mim é uma dificuldade que eu tenho lá nesse texto que eu escrevi, que é um compêndiozinho, assim, eu digo que um fato só existe na medida do seu acontecido. A partir disto, é pura subjetividade de quem o observa. Né? Então, fica complicado tu trabalhar com percepções, porque eu tenho uma percepção do mundo totalmente diferente de todos que estão na sala. E isso vai me afetar de forma diferente. Para minha própria compreensão daquele fato acontecido naquele exato momento. Né? Então, as interpretações a partir da percepção do que ocorre, a gente tem que analisar que tem cultura, a gente tem que analisar que tem política, que tem ideologia. Mas Leonardo, só te cortando rapidinho, mas eu acredito que o Paulo, as ideias que a gente está discutindo aqui, em momento algum a gente está dizendo como ou valorando a percepção que tu teve. A gente só está dizendo que você teve uma percepção. Sim, esse é o pensamento. Esse é o pensamento. Mas elas são percepções. Cada um com o seu cada qual, entendeu? Sim, mas são percepções diferentes. São percepções, André, entende? Claro. Para te organizar a natureza, tu tem que partir de uma questão. A pergunta que o Leonardo coloca é o seguinte: a partir da subjetividade. A pergunta que o Leonardo coloca de pensamento, a partir da subjetividade por si é lógico que a ciência é uma busca de consensos. Consenso sobre determinada coisa em determinado momento histórico. Senão, se fosse assim, não seria nunca possível uma ciência a partir da subjetividade. Por isso que eu acho que a ideia do ceticismo nesse ponto, ele ajuda, mas ele não pode impedir, a subjetividade não pode impedir a construção de uma ciência. Por isso que a ordenação, mesmo a partir das nossas subjetividades, atinge o que o Paulo estava dizendo lá e o que o André estava falando. Eu também, eu acho que é por aí. A subjetividade não exclui. Gente, vê que loucura. Mas ela também não pode ser impeditivo, né? Ver a loucura. Só dizer o seguinte, né, Paulo? Que bom que tu trouxe de volta isso aí, né? Pra gente poder, em tempos de pandemia, poder sair um pouquinho. Mas o momento esse nosso aqui, ele é bem indicado para esse tema. Vamos pensar a questão da liberdade, por exemplo, né? Vamos pensar a questão da liberdade, que a gente tinha ela circunscrita ao andar, né? Ao livre andar, as pessoas pudessem... eu tenho o direito de ir e vir. E isso é uma coisa que está me incomodando muito, que eu acho que o conceito de liberdade hoje, ele passa a ter uma nova significância para todos nós. Eu percebo que o homem livre é aquele que pode estar confinado. Ele não é mais o homem que tem o espaço do mundo, né? Ele é livre porque ele pode escolher ficar em casa para não ser vetor de nada, para não contaminar e para não ser contaminado. Nós vamos ter que começar a levantar esse novo mundo que está aí. Os conceitos de liberdade que a gente tinha... Cara, que novo mundo, Leonardo. Se não piorar a coisa, não vai mudar nada. Não, mas ele é novo porque ele já deixa de ser o velho, entendeu? Ele não é mais aquele. Ele já não é mais. Não é mais. Eu já não tomo mais... Igual, a única coisa que vai mudar é um pouco mais de tecnologia na área da saúde. O ser humano vai vai mudar. Vai mudar, André. Vai mudar. Eu acho que... Diferente, eu acho que vai ser bem pior. E outra coisa, porque eu acho que a gente vai ser mais... O ser humano vai ser mais... querer se proteger, vai ser... Eu sou bem mais pessimista nesse ponto. Não, tu tá levantando a questão aí. A gente vai começar a se isolar para ter liberdade, né? Que a tua liberdade vai se preservar. Então, quer dizer, a linguagem constrói uma relação de entendimentos, né? E tu passa, que agora ela já deixa de ser, já não é mais a mesma. A gente vai ter que começar a repensar certas coisas que nós pensávamos do mundo anterior a esse fato e que agora não se aplica mais. Leonardo, liberdade, propriedade, por exemplo, são outros conceitos que são construções... Só um minutinho. Só um minutinho antes de encerrar a reunião, só quero fazer uma consulta. Eu posso, alguém tem objeção a disponibilizar no site do grupo de estudos o vídeo e o áudio dessa reunião? Posso fazer? Pode, tranquilo. De imagem aí não tem problema. Não, porque, na verdade... Eu vou mandar meu advogado mandar o contrato aí para ti. Pessoal, então, 11 horas... Legal. Olha aí, André, 11 horas, encerramos a nossa reunião.
Quem quiser continuar ainda, bater um papinho aqui, à vontade. Com né? certeza, com certeza. Eu só vou interromper a gravação agora. Tá. Eu acho que o Leonardo